tu sumararo, tá sumara boitas de mundo. Dentro do peito lume, coração tá bode, mota de jurjuri, só matar seriamente. Mas acabou tremunusa. Quem que caribe catapaga, para uma justiça é mais grande que homem. Que lo que bojan sei lá também, cabo tarantanha caminho. Mara bumo, cosi buboca, mundo burrabo, quieto bu perna tempo. Se buca crepa no trança no céu. A minha jaque nobo risco gana. A minha flor de manipita chera, mamulanho runho ta chora. Minha sangue chuba na rubera ta ferve, e minha razão é cima o Senhor Deus. Cati budigijim, se buca gatinha nhaliante, min cani, quem craca gostili. Ali com a alma ensombrado, coração arredigado, tá saltando a peito, estango desconcertado, tá rabirando cima, rabirar a fichão, só na cura aquela que não encontra. Mas acabou fadiga. Mas a hora tá chega certo. Para riba de riba tudo está céu, para baixo de baixo tudo está mar, para lá o nosso tudo não está. Tocou, mexeu, sacuriu, cortão. Torce, bungou uma peito, mas ali me simbudiante tá esperando. Frota de tiga. E cuidado para canha meu. Olha ali. A minha cameira feiticeira nessa função que faz espantalho na lareira. A minha carapate novo tá bonina, jambre biçosa na lareira runho, dondão d'água na água tá brinca. A minha quimi. Peito pedra, corpo plantuna, peripolão, mori falcão. Que lo que já tá rocha tá respondendo, que lo que cala, tempo tá para, que lo que sei lá tudo alguém tá jogando. E que lo que chete todo mundo da cuda. Ô, bilhanheiro, que não por feio, companheiro. Esse tempo ali é querer. Gosta ali, para todo lado que não volta, é bem queria que não tacha. Porque hoje ainda matia as águas já muda. Junho já vira agosto. Setembro já vira janeiro. Macaco já fosse funco, minhoto já vira tapanha galinha, ti corvo já vira tatradinote e ti peixe está com os piques na comisca. Creio que magia já chega a nossa terra. As águas que estará nada, mas nós tudo nos está quebra de jum. Rabo mula de alastra rubera, candeiro de entirou. Mas tem coisa tampe. Ragalar de cara, ragala, falmar de cafama, mundos tudo de comanda. Administradores de vira diretores, capatazes de vira chefes, regedores de vira gerentes. E é tudo de acrecumi nas mácias. Quem que se tem, que se tem. Quem que caminha, que se te exige. Quem que caminha, que se tarar. Para ver de quê? Quem que mexe se boca que tu vira, se desejo que tu com cheiro, se codião que tem sabor. Esse próprio que usa sangue gente. Esperta, moço. Esperta buraganho biro para o quem ata frapo. Quer que ter a camisa. Arma o sentido, prepara a consciência, ambulância na mar sem conta. Outro modo, no bem para no bem. Para já, se boa é capaz de desengodar. E se bocage, está pinchau. Mar é bravo, mar é manso, mar é bediaco. Bode é bucar saber. Mar é bom, mar é mi, mar é ele, mar é nos tudo.
eu acho que o Dani Spínola está a redescobrir-se, porque este livro tem uma particularidade sui generis, se se pode dizer particularidade sui generis, é que ele consegue entrar dentro de si mesmo, ver a realidade e produzir também ficção, com um misticismo fora de série. Nós encontramos aqui quase que uma certa religiosidade dentro do próprio Dani Spínola, em que ele, ao redescobrir-se como escritor, como poeta e como homem que procura a interiorização e, digamos assim, uma certa espiritualidade, o Dani Spínola consegue projetar no primeiro capítulo aquela questão de ser terra e ser Deus e ser algo à procura de si mesmo, mas que já está-se a encontrar. Nos outros capítulos em que entra a própria ficção, em que há aquele jogo muito bonito da relação social incandescente, usando um termo da claridade, incandescente, ele consegue encontrar pontos de ficção e pontos de realidade em que ele se confunde a si mesmo para nos confundir de propósito. Eu acho que o trabalho foi muito bem concebido e eu acho que é uma outra descoberta do Dani Spínola. Com muita satisfação recebi do autor, Dani Spínola Euríclides Rodrigues, Os Avatares das Ilhas, e li com muito prazer e com muita rapidez, né, com a rapidez que o prazer propiciou, e acho a obra uma obra fundamental para a novíssima literatura de Cabo Verde, porque é uma obra que nos dá a medida da história das ilhas, da cultura das ilhas, do trabalho literário que se faz aqui no momento, que é um trabalho muito moderno, né? É uma ficção, eu diria que é um romance, mas é um romance que tem múltiplas facetas. Para o leitor que sou e somos, um livro é sempre uma descoberta. Às vezes, essa descoberta é agradável, outras podem não ser. Às vezes é fácil, outras só se chega lá depois de várias leituras. Este livro, Os Avatares das Ilhas, é um romance, como esclarece o preâmbulo. Lê-se para se descobrir que é um romance sui generis. Sui generis. É também uma classificação que tem sido dada à identidade cabo-verdiana, por exemplo, por antropólogos, como o italiano Sobrero, o luso-cabo-verdiano Lopes Filho, para não citar outros. Muito tem sido dito sobre o que é ser cabo-verdiano. Na reflexão científica, nos ensaios, a nível da produção poética, na produção romancística, embora escassa, a produção romancística cabo-verdiana, e que esta será uma razão para acarinharmos, lendo, traduzindo, relendo, criticando, transformando em outro texto aquilo que a curiosidade, a perseverança e o amor também, juntos vão gerando para produzir um livro. Um desses fatores ainda para aquilo que eu chamo de sui generis é que este romance pode ser dito também que é um romance de tese, e na sua estrutura entram determinados elementos estruturantes, como a conceptualização, a organização textual, a articulação entre a forma e o conteúdo, entre expressão e fundo. É um romance cujo conteúdo indica também, entre outras, a preocupação de denunciar as inverdades, estou a citar. Aquela que está no relatório de um governador colonial. Aquela que está nos mais recentes desenvolvimentos da história deste país.
20 horas. Homero levantou-se com a cabeça pesada. Tinha dormido toda a tarde, depois de ter saído da igreja, e tinha sonhado com aquela freira bonita, que era uma viva encarnação do pecado. A noite estava escura e fria. A lua ainda não havia assomado. Era o momento ideal para pôr em prática o seu plano. Homero saiu pela porta lateral, que fechou novamente com 2 voltas da chave. Uma brisa suave corria pela planície, fazendo os ramos das árvores e das palmeiras mexer-se com um sussurro doce e musical. Homero olhou à sua volta e foi andando, com cautela pelo escuro, até se embrenhar no matagal. Depois dirigiu-se a uns arbustos que ficavam já mais distantes. Afastou os ramos para um lado e arrastou um pequeno pedregulho que estava por detrás dos ramos até aparecer uma cova onde se encontrava um saco. Consegui encontrar pontos de convergência em todos os pontos, em todos os capítulos, porque eu acho que ele fez isso conscientemente, tentando separar as coisas, mas fazendo uma ponte. Portanto, é um caminho que vai conduzir a uma ponte que depois dá lugar a uma autoestrada e a outro caminho que vai dar lugar a uma casa, e essa casa não é mais do que o reflexo de nós mesmos aqui em Cabo Verde, mas com uma projeção já universal, porque ele vai procurar coisas e bebe muitas vezes da igreja, de coisas místicas que nos fazem sentir a magia desse próprio encadeamento quando ele começa a narrar, depois passa a descrever, depois passa a parte da crónica. Eu acho que é um sentido bem conseguido de uma nova forma de escrita cabo-verdiana. Eu acho que nós saímos a ganhar agora com um novo tipo de escrita por um cabo-verdiano que já se projetou num outro ângulo, numa outra perspectiva. Eu percebi na leitura e até com uma necessidade de eu me informar mais sobre alguns aspectos, um traçado da formação de Cabo Verde, da história de Cabo Verde, dos passos mais importantes da política e da cultura cabo-verdiana. Alguns grupos, como os rabelados, que são enfocados, né, que têm assim, um close-up, e nós podemos conhecer melhor o trabalho que fazem, a cultura que disseminam. E há um aspecto também no livro que eu achei muito importante, que é ele retomar uma ficção curta anterior, que é o conto Pubis da Vênus, que eu acho uma maravilha, eu já gostava muito. E eu comecei a ler o livro e comecei a perceber que o autor reescrevia um texto seu, não é? E reescrevia em expansão, com mais riqueza, com mais detalhes, mas que tomava esse episódio como um dos ápices da ficção, Os Avatares das Ilhas, porque praticamente ele fechava o livro com o nascimento, com a origem mítica de Cabo Verde, em que as 10 ilhas teriam nascido de um pedacinho de um osso da Vênus, da deusa Vênus, né? Que aí no caso é uma Vênus que protege Cabo Verde, ao mesmo tempo que dá origem às ilhas de Cabo Verde, e de certa forma invertendo o mito bíblico, né? Em que a mulher nasce de uma costela do homem, e aí na relação homem-mulher e de um pedacinho do pubis da Vênus, nasce Cabo Verde. É também sui generis porque procura representar a realidade da forma como o romance representa. O romance não descreve fatos. Descrever é trabalho de outro tipo de texto. O romance interpreta, representa, procura dar um sentido àquilo que se vê e que o escritor vê de uma forma ou outra. E se o real pode ser descrito em fatos, então a verdade é que esse real pode ser muito melhor compreendido, sentido, se interpretado
e representado através da construção de sentidos, a construção sábia que só o romance pode tentar fazer. Sui generis ainda, porque pela sua natureza, o romance permite entretecer, como se fosse um tear especial, elementos que de outro modo seriam dispersos. Organiza-os, dá-lhes uma orgânica. Assim, podemos encontrar em Avatares das Ilhas um Homero e um Enéas, que raros conheciam e agora passam a conhecer numa saga crioula e também épica. O dia estava chuvoso. Havia um nevoeiro espesso e úmido por toda a parte, como um manto branco cobrindo tudo. Havia um certo ar de irrealidade na paisagem, assim engolida pelo nevoeiro, que causava uma sensação estranha nas pessoas, como se estivessem a sonhar ou habitassem num mundo de fantasia. O som das enxadas batendo no chão e das vozes sem rosto a voar pelos nevoeiros tinham um quê de insólito e de inquietante. Havia como que uma poesia natural no ar, nessa azáfama festiva da cimenteira. No dia anterior tinha chovido e, por isso, tinham de aproveitar a terra úmida para semearem. Eu penso que a literatura, ciências sociais e outras áreas afins permitem uma certa liberdade e uma certa libertação. E essa libertação é conseguida nessa escrita, que é, digamos assim, eu volto ao Dani Spínola, é a libertação, ou o começo da libertação do Dani Spínola. E na escrita ele consegue libertar-se no seu próprio ritmo e no seu próprio estilo, porque ele está a soltar o Dani Spínola, que não é o Daniel Medina, nem é um outro escritor qualquer. Aí, ele, ao soltar-se, ao libertar-se, ele cria o seu próprio estilo. Eu acho que isso é que é genuíno, isso é que é bonito, que é quando nós estivermos a ler um escritor, saber que estamos a ler o Dani Spínola, quando estamos a ler um outro escritor, sabemos que estamos a ler aquele outro escritor. E é isso que eu acho que é profícuo, que é extremamente salutar nessa nova descoberta, que é descobrir que temos um escritor com um estilo próprio. E que acho que deve ser mesmo assim. Cada escritor deve ter o seu estilo próprio. Todos nós, quando começamos a escrever em género jornalístico ou em géneros literários, temos tendência a escrever à semelhança daqueles que nós estudamos, daqueles que nós gostamos. Tipo Alçada Batista, Essa de Queiroz, ou os outros escritores brasileiros que nos influenciaram imenso, ou os próprios cabo-verdianos também, que tiveram um peso substancial no nosso crescimento intelectual, mas depois temos que criar o nosso próprio estilo. E eu acho que chegou à altura do Dani Spínola ter criado o seu próprio estilo, que eu acho que é isso que faz que haja um livro próprio com nome próprio, que é Avatares de Dani Spínola. É preciso parabenizar as pessoas, na medida em que a pessoa, ao se encontrar, cria o seu próprio espaço. E eu estava a dar, portanto, podia dar o exemplo de um pássaro. Todos nós sabemos que somos pássaros, em termos de escrita. Temos algo para dizer aos outros. Temos a vontade, a ânsia, o ansejo de voar. Só que nós não sabemos voar ou temos medo de voar. E, ao produzir este livro, é como se tivesse aprendido a voar. Ter consciência, como diz muitas vezes o António Damasio, aquele neurocirurgião, que é a consciência, o estado da consciência do seu próprio eu. Que é, eu já sei voar. Há aquele medo de esvoaçar, mas eu acho que esse esvoaçar agora já foi conseguido, que é através deste livro que há um outro Dani Spínola que estava numa árvore, a escrever umas coisas e a dar para a gente ver, mas agora aparece um outro Dani Spínola que voa e nos internece e nos faz desvanecer um bocado com a sua nova escrita. Eu acho que é uma aprendizagem de um voo. E eu acho que nós vamos ter muitos voos a partir deste momento agora. É um livro que tem um aspecto, como o autor chama de surrealista, eu diria que tem um aspecto imaginário muito poderoso, muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido, mas que não esquece de forma alguma a história de Cabo Verde,
não é? O aspecto sociopolítico, o aspecto geoclimático, ou seja, é toda uma reescritura da literatura de Cabo Verde, daquilo que é desenvolvido desde a geração de um Eugênio Tavares, de um Pedro Cardoso, dos claridosos fundadores. Então, a gente nota que há, ao mesmo tempo, uma sequência de um trabalho da literatura cabo-verdiana que vem sendo desenvolvido, muito bem desenvolvido pelos seus autores, escritores, ficcionistas, poetas, teatrólogos, mas também há um aspecto inovador muito grande, que é uma característica do autor, que é lançar-se nesses aspectos surreais, imaginários, que a literatura pode abarcar, não é? Então, acho que é uma obra que eu recomendo efusivamente que seja lida e conhecida, e foi uma honra para mim receber os manuscritos do autor antes que ela fosse publicada, não é? Então, assim que ela chegar às livrarias e às prateleiras, eu recomendo que corram, porque é um livro fundamental para a história da literatura de Cabo Verde. Encontraremos ainda em Avatares das Ilhas, sugerida, se não estou errada, a transformação do romance culto que se modifica em pura alquimia na boca do povo. Como é que se faz isto? Através de uma arquitetura textual, em que se combinam elementos distintos. Há uma arquitetura do texto pela qual se tecem as mitologias sobre Cabo Verde, as mitologias que são inventadas, sobretudo reinventadas e consagradas. Assim, o Homero, que de autor histórico, surge aqui em Avatar, um neologismo que vem de tempos antigos e que é renovado. Uma transmigração em que o Criador se torna criatura e pode dialogar com o Enéas, ainda como há 20 séculos, criatura imortal, por um Criador que não é Criador. Herói, Homero, é a 8ª letra, mas também noutras. Samuel, Lina, bem-vinda. O herói é o que se expõe num concurso para o hino nacional? O herói é um cavalheiro que se expõe a uma atroz punição apenas para defender o bom nome da sua dama? Ou a dama é o herói, em luta contra as convenções sociais que diminuem não só a mulher, mas sim o ser humano? A dama é este herói que adapta o seu combate a novos valores? O herói? Ou será anti-herói? Terá o leitor a resposta? Haverá respostas para as perguntas que o leitor vai descobrindo? A demanda será mesmo interminável? Estaremos perante o romance aberto, o novo roman de que nos falou o preâmbulo? São ilhas. Sabemos quais são essas ilhas. Os seus nomes estão lá. Estão designadas na sua realidade toponímica, mas brincam com os conceitos de invenção e reinvenção. Um leitor é atraído desde cedo pelos aparatos do livro, por um título, por aquilo que já sabe de outros livros, pelas sugestões ao seu próprio mundo que o livro promete. Esse é o Arte Família, que convive com um aspecto paradoxal, inquietante até. O livro também tem de ser um desafio. Este é um livro que desafia o leitor. Em especial, mais que o leitor em demanda da identidade, aquele que não deixou murchar em si uma das qualidades que fez avançar a nossa espécie
desde a aurora dos tempos, a curiosidade. Por isso, é abundante o verbo, os jogos em que o maravilhoso e o real dialogam, as sinestesias, o ritmo próprio que dá o compasso 3, 4, 2, ilhas amordaçadas, mas também ubíquas e de desvario, como na utopia, que é uma utopia, o bom lugar. A das ruas, que sabemos como são, e que sonhamos serem um bom lugar, que vão ser o lugar do belo. Isto é o principal, penso eu, que pedimos a um livro familiar e curioso como estes, Os Avatares das Ilhas. Homero estava sentado no parapeito que ficava por sobre a Praia Branca, balançando os pés suavemente. De lá, desfrutava de uma boa vista do mar, do ilhéu de Santa Maria, dos cais acostáveis. À sua esquerda, lá ao fundo, no sopé da Chada Grande, do farol Maria Pia, já do outro lado, à sua direita, oposto ao cais e de parte do seminário, do seu seminário, onde estudara quando era adolescente e que o marcara tão profundamente. Meu Deus, como o tempo e como as coisas mudam. Já dizia Camões que tudo muda, que só a mudança não muda. A capital do país já era mais capital e não era mais tão amorfa, anárquica e fútil. O céu, a lua, as estrelas e o sentimento no ar suspenso. Os nervos no escuro e uma luz brilhante cheia de cor. O invisível estava a reinar ali, por todo lado e por dentro dele. Estava a embalar-se docemente na colcha azul do mar. O céu estava esverdeado e não existia nada mais para além dele. Só havia uma canção a preencher tudo. Era uma canção sem voz, que ninguém cantava, nem ele mesmo, mas que ele ouvia de forma cristalina como água. Era uma canção com a cor do mar, verde, verde como o mar, com umas mesclas de rosa e de amarelo. É um romance motivador, é um romance que nos convida a lê-lo com prazer, porque tem vários elementos interessantes este romance Avatares das Ilhas. Primeiro, o seu conteúdo. Portanto, a história que está enredada em duas dimensões. Uma dimensão mais realista, que cobre, portanto, vários períodos da história de Cabo Verde, um período mais remoto, um período mais recente, um período atual, abordando as grandes problemáticas que dão forma à história de Cabo Verde, portanto, as crises, os sucessos e os insucessos. Essa dimensão realista, e depois pela sua dimensão ficcional, metafísica, mística, no sentido de ser um romance que recupera algumas orientações, algumas referências da literatura universal, nomeadamente temos personagens com referências clássicas que se movimentam, portanto, num universo que é mais próximo de nós, portanto, estou a falar, por exemplo, do Homero, e, portanto, o cruzamento dessas duas dimensões resultou num romance que é interessante de ler, por nos convidar a acompanhar uma trama que, por um lado, leva o leitor a sentir-se parte dela, enquanto, por exemplo, cabo-verdiano, enquanto homem real, atual, e também pelas informações, porque é um romance que decorre, de acordo com as informações do narrador, decorre de uma descoberta, de um acaso, não é? Portanto, tem esse elemento
histórico, não é? Que nos liga a uma fonte histórica. Isso é extremamente interessante. Seria o primeiro aspecto. O segundo aspecto que é interessante verificar neste romance tem a ver com o investimento que é feito na linguagem. Portanto, é um romance extremamente, penso que está bem escrito, e por estar bem escrito, ele é ao mesmo tempo acessível aos leitores. É um romance atual, é um romance portanto, que não é difícil de ler em termos de linguagem. É um romance também exigente, precisamente por nos envolver e por nos levar, portanto, a fazer o cruzamento dos dados históricos com a atualidade, e está bem pensado, por exemplo, a partir do título. Portanto, Avatares das Ilhas dá-nos conta das metamorfoses, das transformações, e isso também nos convida à leitura pela necessidade que nós temos de acompanhar o percurso do protagonista e ver como é que a história, não é, avança do início ao fim. Então, quando nós começamos a ler, temos vontade de ir buscando, ir embrenhando, nos irmos embrenhando na peripécia, não é? E ir tentando saber o que é que vai acontecer. Um outro aspecto importante, enquanto texto ficcional, penso que é um romance que vai marcar a história da literatura cabo-verdiana na atualidade, porque é um texto que vai resultar bem na combinação de elementos que são clássicos: a questão do amor, a relação do homem com a mulher, a religião, a relação do homem com Deus, a dimensão física e metafísica, o real e o irreal, o real e o imaginário, com algumas partes, alguns episódios muito interessantes. Portanto, isso faz com que consiga ser um romance referência do ponto de vista da sua universalidade, sem deixar de ser, sem deixar de se centrar sobre Cabo Verde, sobre a formação das ilhas, a história, no fundo a história das ilhas, mas visto com um outro olhar. E penso que nessa perspectiva é um romance bastante completo. É um romance que vai poder ser apreciado por leitores com diferentes interesses, de diferentes níveis, com diferentes níveis de exigência, e sobretudo é um romance muito agradável de ler, que se lê com muito prazer e que é um bom companheiro por alguns dias, serve-nos perfeitamente. Eu podia enquadrar o romance em termos de inovação por conseguir conciliar essas duas vertentes. Portanto, uma vertente mais ligada, mais reflexo, mais retrato de Cabo Verde em termos de percurso, e esse percurso é transformado num percurso ficcional, integrando, portanto, esse percurso de Cabo Verde num percurso mais alargado, mais amplo, que será o percurso literário dos nossos dias, o percurso contemporâneo. Mas penso que talvez o romance valha, por exemplo, para marcar uma certa maturidade, uma certa consolidação da obra literária do autor Dani Spínola. Claro que podendo ser também elemento de caracterização de uma maturidade, de uma fase de consolidação da literatura cabo-verdiana, pensando, portanto, num pós-independência, já numa linha onde poderão vir a ser enquadrados várias outras obras. Mas ele realmente é um romance que vai refletir uma preocupação em esquematizar, em seguir, em construir
o trabalho, a construção narrativa está bem conseguida em termos de personagem, espaço, e penso que isso reflete da parte do seu autor alguma maturidade. Neste momento não estou a ver, mas também não consigo dizer que ele é totalmente inovador. Não estou a ver um romance, neste momento, dos últimos romances, dos últimos textos publicados, não estou a ver um texto com essas características. Em termos de tendência,